Balcone Brasil, a evolução do envidraçamento. Rua Rio São Pedro, 110, Chapada do Rio Vermelho, 3205-5000. Porto Belo Shopping. Aqui o seu projeto é possível. Alameda das Espatódias, 379. Nalva Maison, luxo para cuidar de sua beleza. Princesa Leopoldina 298, Loja A, 3337-0937. Design Habitat. Sacaro. Você conhece Portugal? Eu sempre pensei naquele país como berço, história, raiz mais importante. Nossos descobridores nos cederam sua língua, hábitos e manias e até a arquitetura de muitas de nossas cidades, principalmente de Salvador. Andando por Portugal, eu reconheço o que gerou a nossa história e nos deu identidade. Assim, uma espécie de DNA. Eu estive agora em Portugal por algumas semanas e, para concluir o ano de Portugal no Brasil, preparei 4 programas especiais que terei imenso prazer em compartilhar com você. Nesse primeiro programa, vamos a Elvas, segunda cidade mais importante do Alentejo, que faz limite com a Espanha e que, por sua localização, foi a maior praça forte da fronteira portuguesa, cercada de muralhas, castelos e igrejas medievais que lhe outorgaram, em 2012, o título de Patrimônio Mundial da Humanidade por abrigar o maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. O lugar começa a experimentar o reconhecimento e esse ano foi sede do Dia de Portugal, que pela primeira vez não foi em Lisboa. Uma justa homenagem que revelou o enorme potencial turístico da belíssima cidade. Fui ao show da noite anterior de uma das mais importantes vozes fadistas de Portugal, da cantora Marisa, e participei das festividades de todo o dia seguinte. Eu conversei com José Rondão de Almeida, o presidente da Câmara de Elvas, que por força do seu trabalho está completando 20 anos de mandato, eleito sucessivamente pelo voto popular. No Nomes, o presidente da Câmara de Elvas, José Rondão de Almeida. As meninas dos meus anos nunca mais te verão. As meninas dos meus anos nunca mais te verão. Fugiram para os teus anos. Por favor, deixa-me vê-las. As meninas dos meus anos nunca mais te verão. As meninas dos meus anos se vão perder se não sei. As meninas dos meus anos se vão perder se não sei. Deixa ver se os teus olhos espertam e guardam bem. Deixa ver se os teus olhos espertam e guardam bem. Vou conversar com o presidente da Câmara de Elvas, que tem feito um trabalho nos últimos 20 anos. O que se sabe, o que mais me chama a atenção, presidente, é que Elvas parece estar passando ao largo da crise. Eu não diria totalmente ao largo, porque é uma cidade, é um estado, enfim, um distrito, como vocês chamam, uma cidade, mas tem uma coisa, tem o concelho, não é isso? Dentro de Portugal. Mas parece que a administração do senhor colocou ordem na casa de tal forma que a crise parece menos perceptível aqui. Olha, aquilo que eu tenho a dizer, tendo atenção à experiência, é que há 20 anos atrás, quando fui eleito pela primeira vez Presidente da Câmara Municipal de Elvas, vim encontrar este concelho em termos de gestão à semelhança daquilo que está hoje o país. Ou seja, com uma dívida muito grande, era a dívida per capita maior em termos do nosso país, com muitos recursos humanos sem serem aproveitados, a parte logística parada, e foi preciso fazer-se um diagnóstico profundo
para criar uma estratégia de saneamento financeiro, de aproveitamento de recursos humanos e logísticos e orientar alguns projetos estruturantes para a cidade em termos de futuro. Em boa hora, essa estratégia deu resultado, porque não fui contra as pessoas, mas trabalhei com as pessoas. Consegui que todos os recursos humanos da Câmara Municipal de Elvas conseguissem compreender aquilo que eram as minhas preocupações enquanto gestor da administração pública, e as pessoas começaram a trabalhar, e ao longo destes 20 anos fomos capazes, primeiro, de sanear financeiramente a autarquia, dando-nos, neste momento, a possibilidade de termos uma saúde financeira extremamente estabilizada, não devemos rigorosamente nada a ninguém, temos fundos disponíveis para aguentar mais uns anos. Por outro lado, fomos capazes de dotar o Concelho de todas as infraestruturas, tanto em termos de infraestruturas básicas como de equipamentos, para permitir-nos dizer nos dias de hoje que somos o concelho do interior do país com melhor qualidade de vida. Hoje a criança, o jovem, o menos jovem, o idoso, têm equipamentos que lhe correspondem às necessidades que se lhe deparam na sua própria vida. Se uma criança, quando nasce, necessita do jardim de infância ou de uma creche, tem. A seguir tem uma escola. A seguir, aqueles que trabalham, se têm trabalho, muito bem. Se não têm trabalho, a Câmara Municipal arranja sempre um programa para os ocupar. E depois vamos a caminho daqueles que têm a terceira idade, ou uns deles com reformas baixas e que necessitam de apoios, e a Câmara cria programas sociais que lhe pagam os medicamentos, que os ajuda na alimentação, que lhe recupera a sua habitação, que lhe cria viagens para eles se poderem entreter. Ao fim e ao cabo, uma Câmara Municipal de Elvas que conseguiu fazer o saneamento financeiro, que conseguiu fazer as infraestruturas que hoje o Concelho de Elvas tem, infraestruturas de excelência, e consegue ter 24 programas na vertente social para apoiar a criança enquanto está em gestação até ao idoso. Ora, evidentemente que é um privilégio poder chegar a esta altura e poder-se falar desta maneira. Patrimônio da Humanidade, reconhecido pela Unesco, Elvas foi palco das comemorações do Dia de Portugal. Não saia daí, a gente volta já já. Sinta-se bem, sinta-se Avatim, nos shoppings Salvador Norte, Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra, www.avatim.com.br. Nino Nogueira Decor, arte, mobília, antiguidade e modernidade. Rua da Paciência 299, Rio Vermelho, www.ninonogueira.com. Cerca de 25 mil habitantes povoam as casas e vilas espalhadas pelas ruas e arredores de Elvas, que parecem cenários de um filme de história. Uma gente que adora mostrar os encantos da terra amada. A agricultura que fornece a matéria-prima para uma das mais ricas cozinhas que experimentei é viciante. Os vinhos do Alentejo, como quase todos os vinhos que se produzem em Portugal, têm características que agradam, sem exceção, aos paladares mais exigentes. O clima quente no verão e frio no inverno nunca chega a ser rigoroso demais. E os restaurantes que servem iguarias surpreendentes convidam para o turismo enogastronômico. Elvas, com toda essa vocação, não é conhecida pelos brasileiros. Quer dizer, o brasileiro que vem ao Brasil vai para Évora, vai para Fátima, vai para o Porto e vai para Lisboa. E não se toca em Elvas, um lugar lindo, histórico. Então, eu imagino que vocês estejam preparando uma infraestrutura por terem batalhado tanto para ser um patrimônio mundial. Eu penso que sim, eu penso que o Presidente está a fazer um esforço nesse sentido e é importante referir que Elvas é das poucas cidades do mundo
que está amuralhada em toda o seu perímetro. E é das poucas cidades que no mundo têm as muralhas ainda em tão bom estado, porque a Câmara recuperou, e que todo o centro histórico seja circundado por essas muralhas. Eu não conheço muitas cidades no mundo que tenham esta riqueza. Pelo facto de ter batalhado para que Elvas seja património mundial, toda a recuperação do centro histórico vai favorecer, e já se nota, eu vivo no centro histórico e noto que há muito mais turistas que hoje em dia param em Elvas e que querem conhecer a cidade pelo facto de ser uma cidade que hoje em dia é património da Unesco. E eu vejo da parte da Câmara Municipal de Elvas uma atenção especial e um esforço especial nesse sentido. Quais são os pontos turísticos de Elvas, para que as pessoas saibam, enfim, por que Elvas? Olha, hoje em dia pode dar a volta à cidade dentro das muralhas, portanto pode dar a volta total à cidade nas muralhas. Tem igrejas lindíssimas, de todas as épocas, do gótico, do barroco, românicas. Tem uma igreja muitíssimo bonita, perto do Pelourinho, que é uma das duas únicas igrejas em Portugal que tem uma forma octogonal, riquíssima em termos de azulejos antigos. Tem o castelo, que tem uma vista lindíssima, e depois tem o Forte da Graça, o Forte de Santa Luzia, que foram infraestruturas militares, e tem a Igreja da Ordem dos Terceiros, que é uma igreja lindíssima, em honra de São Francisco de Assis, penso. E, portanto, Elvas tem o aqueduto imponente, não é? Um aqueduto que mostra a perseverança dos habitantes de Elvas, que levaram 100 anos para o construir, e que é uma obra imponente. E, portanto, Elvas tem um património histórico e arquitetónico dificilmente suplantável por outras cidades em Portugal, ou mesmo até na Europa ou no mundo. E por isso é uma cidade que eu acho que os brasileiros deviam vir visitar. Isso sem contar na gastronomia. Sim, sim. Enogastronomia, vocês são fortes também, o vinho dessa região, do Alentejo, é muito importante. Não só o vinho, esta região do Alentejo é uma região muito rica. É muito rica na música, é muito rica no artesanato, é muito rica na gastronomia. Era uma zona com alguma pobreza, em que se nota que toda a gastronomia era à base do aproveitamento ou de sobras ou de tudo aquilo que podia ser produzido na região. Portanto, é uma gastronomia muitíssimo variada, muito variada, e é talvez das regiões de Portugal mais ricas em termos culturais, em todas as suas vertentes. Mas é isso que me trouxe aqui. Elvas, uma cidade alentejo, além de tudo que você imaginou encontrar em Portugal. Não saia daí, a gente volta já já. Sinta-se bem, sinta-se Avatim. Nos shoppings Salvador Norte, Salvador, Iguatemi, Paralela e Barra. www.avatim.com.br. Nino Nogueira Decor, arte, mobília, antiguidade e modernidade. Rua da Paciência 299, Rio Vermelho. www.ninonogueira.com. Doutora Elsa Grilo é vereadora em Elvas e uma guardiã de suas tradições. Graças à sua persistente capacidade, hoje Elvas é patrimônio mundial da humanidade. O reconhecimento recente pela Unesco trouxe áreas de crescimento mais evidente do que na maioria das cidades do país. Um exemplo que se evidenciou até para os próprios portugueses nesse dia 10 de junho, dia de Portugal, que pela primeira vez saiu de Lisboa em comitiva para ter suas comemorações. Um dia importante para o povo que descobriu o Brasil. Uma festa inesquecível que misturou história e civismo e que, feliz, eu trago para você.
baianos vêm muito a Portugal. E nós temos descoberto Portugal de uma forma muito intensa e boa. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer que viria a Elvas. E eu, por sorte, coincidência, por ter, enfim, pessoas aqui, conheci Elvas e fiquei muito bem impressionada. Pela magnitude, pela arquitetura, pela organização, pela limpeza, pelo excesso de águas. Parece que a falta d'água na Idade Média proporcionou a vocês um excesso de águas com o aqueduto e tudo mais que foi construído. E, quer dizer, tudo me chama a atenção. É uma cidade que tem uma vocação turística absolutamente nítida. Então, eu como turista tenho esse olhar e digo, mas por que não tem turistas aqui? Por que as pessoas não dizem que vêm a Elvas? E então eu comecei a pesquisar Elvas e resolvi vir fazer o 10 de junho aqui. Saí do Brasil com essa intenção, já com minhas câmeras para fazer isso. E descobri outras coisas. Sendo patrimônio mundial, Elvas agora participa de um programa muito maior, então ela é vista de outra forma. O que está sendo feito além do que o senhor já conseguiu, tornando-a patrimônio mundial? Quer dizer, o que está sendo feito de infraestrutura para que possa receber o turista e também em termos de publicidade? Bem, vamos ver. Elvas era um diamante em bruto. E qualquer diamante em bruto, para se transformar numa joia, tem muito trabalho de lapidação para se poder então fazer a joia e depois vender. E foi isto que aconteceu. Quando eu cheguei, verifiquei o estado em que o concelho estava, verifiquei que, além da gestão que não estava muito boa, o próprio património, que é aquilo que eu chamo de diamante, também não estava em condições de poder ser promovido, ou seja, vendido, entre aspas, aos turistas. Daí que a grande preocupação ao longo destes anos foi investir imenso na sua recuperação e, simultaneamente, na sua reutilização, que é a melhor forma dele se manter depois conservado. Felizmente para nós, é que com este trabalho e com este forte investimento, tivemos por parte da Unesco, chamamos assim, o reconhecimento para hoje sermos património da humanidade. E posso dizer que nos últimos 6 meses, comparando com o primeiro semestre do ano passado, o fluxo de turistas chegado a Elvas superou os 500%. Não estamos a falar em duplicar, estamos a falar precisamente em 500%. Estou convencido que aquilo que ontem e hoje se passou na nossa cidade foi a nossa cidade ser escolhida para aqui se fazer referência ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Estas imagens vão passar por todo o mundo. E mais um elemento de grande promoção turística. Daí o grande desafio que estou lançando aos nossos comerciantes, à nossa restauração, à nossa hotelaria. São excelentes por natureza, porque temos uma excelente gastronomia ligados a bons restaurantes. Temos uma excelente hotelaria ligados a bons hotéis. Mas agora há necessidade de apostar fortemente na formação de todos aqueles que trabalham nestas vertentes. E é aqui o desafio que nós, elvenses, temos pela frente. Poder político a continuar a recuperar património. Queremos que cada pessoa que venha a Elvas seja o melhor promotor da nossa terra. É isso que eu espero, essa é a grande aposta que nós estamos a fazer. Temos neste momento um conjunto de informação
tanto no Centro Interpretativo do Património como no posto de turismo, um conjunto de mesas táteis que permite aos nossos turistas escolher um dos 8 roteiros turísticos que Elvas lhe pode oferecer, uma vez que Elvas hoje deixou de ser uma cidade de turismo de passagem para ser um destino turístico. E enquanto destino turístico tem que ter uma oferta para mais do que um dia. E hoje Elvas hoje tem para mostrar mais do que 3, 4, 5, 6 dias. Daí que aproveito a oportunidade para os meus irmãos brasileiros que me podem estar a ouvir neste momento, quando optarem por vir à Europa, não passem muito longe, venham até Elvas a conhecer esta excelente riqueza que Elvas é. O senhor tem uma visão positiva. Obviamente que com o trabalho que o senhor realiza, o senhor pensa em Portugal como um país que não vai demorar tanto numa crise, principalmente se for tratado da maneira que o senhor trata. Qual seria a receita nesse momento para um Portugal menos sofrido, que sofra menos com essa crise e para que ela passe logo? Era trabalhar com as pessoas e não contra as pessoas. Esta é a forma de qualquer médico poder tratar um doente. É tratar de acordo com o doente e não contra o doente. Um doente que recebe um medicamento de má vontade não lhe faz proveito nenhum. É preciso que o médico compreenda o doente e o doente tenha confiança no médico. As meninas dos meus anos nunca mais te verás. As meninas dos meus anos nunca mais te verás. Fugiram para os teus olhos, por favor, deixa-me vê-las. As meninas dos meus anos nunca mais te verás. As meninas dos meus anos se vão perder se não sei. As meninas dos meus anos se vão perder se não sei. Deixa-me ver se os teus olhos. No próximo Nomes eu vou te apresentar Mafalda Veiga, uma cantautora portuguesa com estilo e bom gosto surpreendente, que compõe romanticamente o que poderíamos chamar de pop. Mafalda, que já fez sucesso no Brasil em 2 novelas globais, com temas inesquecíveis, vai nos contar como faz a bela música que o mundo precisa saber. Também se faz em Portugal. Não esqueça, na próxima semana, eu, Luzia Santana, espero você. Balcone Brasil, a evolução do envidraçamento. Rua Rio São Pedro, 110, Chapada do Rio Vermelho, 3205-5000. Porto Belo Shopping, aqui o seu projeto é possível. Alameda das Espatódias, 379. Nalva Maison, luxo para cuidar de sua beleza. Princesa Leopoldina, 298, Loja A, 3337-0937. Design Habitat. Sakaro.